tivemos que trocar um dos nossos pneus porque pegou um parafuso na estrada. E a gente acabou pesquisando muito na região de Curitiba, que é onde a gente está no Paraná, sobre a questão de lojas que teriam esse pneu que a gente usa. Lembrando que a gente usa um pneu AT, que é um pneu misto para asfalto e para chão. Como a gente puxa o nosso trailer, que é de porte médio para grande, com o nosso Fiat Argo, a gente precisa de um pneu específico para isso. A única loja que a gente conseguiu aí que teve um preço muito bom, um atendimento muito bom, foi no Palermo, uma rede de lojas aqui da região de Curitiba, que nos atendeu muito bem e com um preço muito bom. Então quem tiver na região aí de Curitiba, Pinhais, essa região aqui do Paraná, Palermo aí para pneus é uma boa opção.